Meus irmãos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar a essa casa tão fraterna que nos envolve com essas vibrações e saímos daqui renovadas. Alegre como nós por receber a senhora aqui na nossa casa. Agradeço. Nós, como nosso irmão disse, a nossa casa completou essa semana 31 anos de atividades, tudo bem? Dando-nos a oportunidade de estudo, de trabalho, sempre uma casa espírita, é uma bênção nas nossas vidas, não é, meus irmãos? E também, este mês, o livro Céu e Inferno, no qual os nossos comentários fazem referência, completou 148 anos de existência. Maravilha, não? 148 anos de existência, o Céu e o Inferno. E os nossos comentários, quando a gente se propõe a vir até aqui, de maneira nenhuma não é chegar aqui e ensinar quem quer que seja a respeito do Céu e Inferno, mas trazer recordações, fazer com que recordemos dos estudos desse livro grandioso, que é, segundo a doutrina espírita, é a justiça divina segundo o Espiritismo. Justiça divina segundo o Espiritismo. Então fazermos, nos recordarmos de quando estudamos esse livro, trazer as recordações, aflorar essas recordações de quem já estudou, ou despertar o interesse em quem ainda não estudou esse livro grandioso. E o que nós vamos dizer é simplesmente menos do que uma pincelada, é um risco diante da grandeza que é esse livro. E os comentários do mês, lá da nossa casa, faz referência ao Código Penal da Vida Futura, também contido nesse livro. Então, meus irmãos, o Código Penal da Vida Futura, que é a justiça segundo o Espiritismo, diz assim, logo no início do Código Penal, que o Espiritismo não se apoia numa opinião particular. Não é uma opinião de Kardec particular que forma aí um código fantasioso, mas com experiência, com estudo nos fatos, tem base nos fatos e feitos falar das leis imutáveis, grandiosas, soberanas, a que todos nós seremos submetidos após o nosso desencarne. Então, meus irmãos, quem realmente estuda a doutrina espírita não se desarvora, nem fica indignado quando vê a justiça dos homens cometer certas arbitrariedades. Pessoas poderosos que cometem cada atitude, que tem cada atitude que lesa o patrimônio público, deixando muitas vezes locais, estados que tanto necessitariam daquelas verbas e que não recebem por causa das lesões que esses grandes homens, grandes, de nomes grandiosos, lesa e que não são punidos. Enquanto aqueles que não têm voz e nem vez, às vezes cometem um ato infracional pequeno e é punido, condenado a uma pena grande. E isso, às vezes, nos revolta, nos deixa indignados. Agora, nós que estudamos e que temos conhecimento do Código Penal da Vida Futura, sabe que todos nós seremos submetidos a essa lei grandiosa e que a ela ninguém consegue burlar, enganar ou subornar, muito menos. Então, o Código Penal da Vida Futura diz que o espírito sofre na vida espiritual as imperfeições que ele tem. O espírito sofre as consequências das imperfeições, ou é feliz segundo as virtudes que ele tem adquirido, que ele adquiriu. Imperfeições que são dele, que ele carrega, e ao chegar na vida espiritual, sofre muito. E ainda, lá no livro dos
dos Espíritos, na questão 895, o Kardec pergunta assim: mas estamos falando em imperfeição, mas qual é o maior indício da nossa imperfeição? O que caracteriza a nossa imperfeição de forma assim, bem resumida? E a resposta começa assim: o interesse pessoal. O nosso interesse pessoal é o maior indício da nossa inferioridade, das imperfeições que possuímos. E aí a gente começa a analisar, a gente nem quer contar quantas imperfeições nós possuímos. Eu, pelo menos, não me arrisco a contar para não desanimar. Falar das imperfeições. E o nosso interesse pessoal é que nos pega. Por exemplo, se uma companheira liga para outra e diz assim: olha, preciso da sua ajuda lá no centro hoje para realizar determinada tarefa. E ela diz: hoje não posso. É o dia da minha faxina em casa. Ou hoje é o dia que a minha manicure, já marquei com antecedência, vem fazer as minhas unhas. Não posso. Interesse pessoal em evidência. Não deixa a faxina, não troca por nada desse mundo. Não adia o compromisso para que as tarefas do bem possam ser em primeiro lugar colocadas. Ou os nossos irmãos falam assim: eu preciso trabalhar, preciso ir na empresa verificar isso, preciso estudar mais, colocando o interesse pessoal. Isso é muito forte na gente. Quando toca no nosso interesse pessoal, a gente tem dificuldade para ver as nossas imperfeições. Quem se lembra de uma narrativa em que Chico Xavier deixou de colocar a tarefa, de executar a tarefa no bem, por causa de um interesse pessoal dele? As lutas que ele enfrentava, colocava em último lugar. Acho que Chico nem tinha esse interesse pessoal, porque nem sobrava espaço. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos interesse pessoal na sua vida, garantir que eu tenho que fazer isso, eu não posso deixar de fazer isso. E nós deixamos a tarefa no bem, que é tão necessária para a nossa evolução, por coisas às vezes mínimas e para nós justificáveis. A gente trabalha horas e horas na nossa rotina, na necessidade material, e dedicamos tão poucas horas no trabalho que nos é fundamental para romper com essas imperfeições que tem nos atrapalhado tanto, meus irmãos. Então ainda diz nesse código que a alma que tem 10 imperfeições sofre muito mais com aquela que tem 2 ou 3 e muito mais virtudes. Como uma doença. Uma pessoa que tem uma doença ou 2 sofre muito menos do que aquela que tem 4, 5. Estávamos conversando de um trabalhador da casa. E eu falei: nossa, mas fulano tem tantas doenças que eu fiquei admirada. E ele estava me contando: eu tenho isso, tenho aquilo, que eu quase falei para ele: olha, melhor você conseguir já outro corpo, porque esse daí não está dando mais. E a Dulce falou assim: adivinha se ele quer já pensar no outro corpo? Não quer, não. Esse mesmo com as dificuldades é esse que a gente quer, né? Continuar no nosso corpo. Então, meus irmãos, diz ainda que o céu e o inferno, deixa muito claro isso aqui no Código Penal da Vida Futura, que o céu e o inferno, nós o carregamos para onde vamos. Não está num lugar determinado, circunscrito, mas o céu, podemos carregar o céu. Aquele que tem muitas virtudes, tem uma alegria de viver, às vezes está entre a dificuldade e ele demonstra serenidade, tranquilidade, tem o céu dentro de si, tem a certeza no amparo, ora e confia, mas às vezes a gente ainda ora e continua desarvorado, porque não confia na resposta. Então, o céu, nós podemos carregar ou o céu ou o inferno dentro de nós.
Agora, tem coisa mais difícil do que aquele que prejudica o outro, daquele que se entristece, daquele que se revolta com as provas, carrega um inferno dentro de si. E que o mal que nós fazemos, isso vai nos fazer um mal muito grande ao desencarnarmos. O mal que fizermos, mas também vai nos afetar o bem que deixaremos de fazer. Olha aí, o bem que deixamos de realizar, que podíamos ter feito aquilo, mas por causa do interesse pessoal nós não realizamos. Isso também vai nos pesar, vai nos colocar numa situação difícil, meus irmãos. Então, mas diz ainda que um só movimento da alma um bom movimento da alma, um simples gesto que nós fizermos também será levado em conta. Nada se perde na lei de Deus. E os nossos irmãos, a gente tem tido provas disso, os irmãos que trabalham nas reuniões mediúnicas, não é verdade? Quanto sofrem esses irmãos apegados aos bens materiais. Quantos espíritos se comunicam dizendo, desesperados, dizendo assim: os meus bens, tem alguém carregando as minhas coisas, eu demorei tanto para conquistar as minhas terras, e agora vem outros, sem saber que aquilo não lhe pertencia. Lembremos do avô de André Luiz, quanto sofrimento as imperfeições lhe trouxe. Ele, lá no umbral, recolhendo lodo, as coisas ali do umbral, como se fosse ouro, ainda garimpando, porque não conquistou as virtudes necessárias para o nosso viver. Então, meus irmãos, e a gente percebe que o planeta tem pressa agora, que a nossa evolução tem que acelerar. Nós temos tanto a fazer, precisamos correr contra o tempo, não podemos nos perder mais. E que toda dificuldade ainda que nós enfrentamos na vida agora, demonstra aquilo que nós fizemos. Não há injustiça na lei divina. As nossas dificuldades, o que eu sofro agora, depende daquilo que eu fiz. Isso nos consola. Porque senão a gente fica pensando, mas por que eu, como nosso companheiro lá, com 4, 5 doenças, enquanto o outro aí vai chegando no fim da vida, cheio de vitalidade, sem ter nenhuma doença? Por quê? E aí se entristece, vem a amargura e aumenta ainda mais as doenças. Mas a certeza de que nós não sofremos em vão. Tudo é em decorrência das nossas imperfeições. Então, esse código maravilhoso ainda diz que nós somos juiz do próprio destino. Somos os nossos próprios juízes. Esse juiz foi colocado em nós na nossa formação, que se chama consciência. Quando a gente faz determinada coisa que não é para o bem, a nossa consciência já toca a campainha. Consciência. E que não adianta arrepender-se. Nós teremos que arcar com as consequências do mal que tenhamos feito. E não foi sem razão que Jesus disse: vós sois deuses. Seremos capazes de romper com toda a dificuldade, de colocar em nós, no lugar das imperfeições, virtudes. Não é como aqui na terra, que o filho maltrata a mãe, causa uma dor ao coração da mãe e volta imediatamente e diz: ah, mãe, você me desculpa por isso que eu fiz? E a mãe, cheia de amor, diz assim: eu te desculpo. E a mãe já nem se lembra mais. Mas ele terá que reparar. Então, 3 palavras definem o Código Penal da vida futura, que é arrependimento, expiação e reparação. Nós nos arrependemos, é o primeiro passo. Quando nos arrependemos, já passamos
por uma etapa, mas aí vem a expiação e depois a reparação. Teremos que passar por todas essas etapas. E nós temos aqui, meus irmãos, uns exemplos que falam-nos muito diretamente desse arrependimento que está lá na segunda parte. O Código Penal da Vida Futura está no capítulo 7 da primeira parte. O Livro dos Médicos, como os irmãos sabem, são compostos por duas partes. E na segunda parte, no capítulo 6, criminosos arrependidos. E ele fala de Verger. Quem estudou essa parte recentemente vai se lembrar desses depoimentos. Verger, assassino do arcebispo de Paris. No dia 3 de janeiro de 1857, o Monsenhor Cibour, ao sair da igreja de Saint-Étienne, é ferido mortalmente por um jovem padre de nome Verger. E olha a rapidez na condenação. Ele foi condenado e executado a 30 de janeiro. Olha que rápido. Em 3 de janeiro, ele assassinou o Monsenhor Cibour. E em 30 de janeiro foi executado, a ser decapitado na guilhotina, como era a pena naquela época em Paris, né? E até o último momento, Verger não demonstrou nenhum arrependimento, nem um sentimento de pesar. Mas após, ele foi evocado no mesmo dia em que ele foi condenado e foi executado. E, abrindo parênteses, isso só era possível porque estava ali presente e tudo direcionava a falange de São Luís, do Espírito de verdade, todos aqueles espíritos. E como era para a codificação, tudo isso era possível, que eles amparavam o Espírito de tal forma que era possível evocar. Então ele é evocado e perguntam a ele: arrependei-vos do que fizeste? E ele, até o momento, não tinha demonstrado nem um arrependimento, não era? Após, ele dizia: fiz mal em matar, mas meu caráter não tolerava humilhações. E ele disse assim: mas deixa para depois, me sinto confuso, me sinto vivo, não sei se estou vivo, sinto ainda sobre o pescoço a frieza da lâmina. Será isso medo da morte? Deixai para depois, me chamai depois, porque ele estava realmente confuso. E aí eles dizem para ele assim: esforçai-vos por ser calmo, fica calmo, não posso, estou louco. Vejo a minha cabeça de um lado e o meu corpo de outro, mas me sinto vivo. E aí os benfeitores dizem a ele assim: se orasseis, talvez pudessem concentrar, coordenar melhor os vossos pensamentos. E ele disse assim: não me atrevo a orar. Nesse momento, Verger já está arrependido. E aí passa-se 2 dias, 3 dias, ou melhor dizendo, todos aqueles trabalhadores que ali estavam oram, sentem piedade dele e oram para ele. Oram, e ele se vai. 3 dias depois, ele é evocado novamente. E aí ele se apresenta com as ideias já, e ele diz assim: sei que estou vivo e me arrependo grandemente do que fiz. E você tem visto alguém ao seu redor? Ele diz assim: ouço muitas vozes que me falam, mas não os temo, só temo um, aquele a quem matei. Eu temo a presença dele, porque aí a sua consciência já lhe acusava que ele tinha cometido um ato terrível contra o seu irmão, contra o Monsenhor Cibour. Temo a presença dele, não quero que ele me veja.
E o Monsenhor também foi trazido à reunião. E se dizia que orava por ele, para que ele se arrependesse, mas não se faria visível a ele para não aumentar a sua dor. E aí perguntam a ele, a equipe que coordenava a reunião: deseja reencarnar na Terra? Ao que ele responde: ó sim, até peço. Desejo reencarnar. Olha, meus irmãos, o que ele pede. Desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, a ser assassinado e sentir medo disso. É a pena que ele queria. Ele se impunha, não era ninguém que estava impondo a ele, é ele que se impunha. Meus irmãos, imaginemos isso. Viver sobre a constante ameaça de ser assassinado, o medo que ele sentiria por isso. Provavelmente ele renasceria num lugar de muito perigo, um lugar de muitas dificuldades, e ele sentiria medo o tempo todo. Era a prova que ele sentia, era o castigo que ele se impunha, porque a sua consciência lhe acusava. E também tem um outro exemplo muito interessante, no mesmo capítulo ainda de Criminosos Arrependidos, que é de Jacques Latot. Ele foi um assassino, foi condenado pelo júri de Fortes e executado em setembro de 1864. E em reunião realizada em Bruxelas, em 13 de setembro de 1864, quando se preparavam para a reunião, uma das médias ali presente toma-lhe do papel e desesperadamente rabisca algumas palavras que até rasga o papel, demonstrando grande desespero, e diz assim: arrependo-me, arrependo-me, Latot. E aí eles perguntam: por que está presente aqui a reunião, já que não foi evocado? E ele diz: percebi a presença de pessoas piedosas que poderiam me ajudar. Eu estou sofrendo muito. Aí, falando psicofônico pela médium, e ele demonstrava tantos gestos, era um tremor tão grande da médium que as pessoas ali presentes ficavam preocupadas com o estado da médium. E ele se desesperava e dizia assim: não sabes o que sofro. As minhas vítimas, porque ele tinha assassinado as pessoas para roubar. As minhas vítimas, todas me olham, eu as vejo implorar por piedade, e eu as fazendo sofrer, e eu as matando. O sangue, eu vejo sangue, o ouro que consegui, todo manchado de sangue. Por favor, ore por mim, me ajude. E diz ainda: o que é a guilhotina? Que a gente fica imaginando, é uma coisa muito violenta, né? Colocar alguém e ser decapitado. E ele diz assim: o que é a guilhotina comparado ao sofrimento que eu estou agora? O que é? Não é nada. Eu estou sofrendo tanto. Acreditava que depois da morte tudo passaria, mas todos me olham, as minhas vítimas. E ele ainda diz assim: se todos os homens pudessem ver o que eu vivo agora, saberiam o quantas consequências do mal. Não haveria nem ladrões, nem assassinos. Se eles pudessem ver o que eu vejo agora, o que eu estou vendo, os olhares das minhas vítimas, por favor, orem por mim, libertem-me desses olhares. Todas as vítimas estavam ali presentes. Provavelmente, poderiam até que ter algumas, mas provavelmente muitas nem estavam. Onde é que estavam esses olhares? Na consciência dele. Nessa consciência que a tudo registra. Ele registrava. E aí os assistentes sensibilizados lhe dirigiam preces, palavras de reconforto, e ele melhorou. E no dia seguinte ele volta à reunião.
se aproxima da mesma médium e agradece pelas preces. Mas aí ele, tomada de agitação febril, começa a escrever: obrigado, muito obrigado pelas vossas preces. As minhas vítimas sei que voltarão em breve, mas eu tenho uma trégua, passo nesse momento por uma trégua. E ele ainda diz assim, das leis terrenas: que responsabilidade assume aqueles que recusam instruções às classes da sociedade. Acredito que com polícia e soldado previne os crimes. Grande erro. Grande erro. As pessoas, no dizer dele, deveriam ser instruídas, ser esclarecidas, como nós somos esclarecidos. Abençoado que somos, esclarecidos pela doutrina espírita. Nós temos esse esclarecimento. E perguntam a ele: deseja voltar à terra? Olha, meus irmãos, como ele quer voltar. Ele deseja voltar como missionário da paz e da caridade. Ensinar as crianças a pronunciar com respeito o vosso nome, o nome de Deus. Peço-me que seja possível ensinar que vos ame. Eu quero ensinar, evangelizar, auxiliar as crianças. E aí a gente vê alguém com tarefas, né? Com tantas tarefas a realizar. Tarefas nas instituições, espíritos que pediram. Não somos santos ninguém. Não endeusemos a quem luta nas tarefas do bem, às vezes na direção, à frente de um trabalho, mas nos aproximemos e nos demos a nossa cooperação. É alguém que muito necessita. Desejo voltar como missionário. Olha, meus irmãos, que interessante o seu depoimento. E ele ainda diz assim, que aqueles que erram, que falham aqui na terra e que às vezes são levados pelas leis terrenas a serem presos, condenados, e quando saem de lá são marginalizados. Os seus nomes ficam ali marcados como presos, como criminosos, e não conseguem trabalho e voltam às vezes para a vida do crime, se revoltam. E que ele teria que ter muito mais, a sociedade tem que ter muito mais paciência e ensinar essas pessoas, meus irmãos. A tarefa da casa espírita é tão grandiosa, é tão grande, que os nossos irmãos, que todos, as crianças que passam pela instituição e que precisam ser auxiliadas, esclarecidas, evangelizadas, nossas crianças. E aí a gente fica vendo a situação desses nossos dois irmãos que pedem para renascer numa situação difícil, e nos lembramos daquela página do Chico, que a gente conhece muito bem, que diz assim: nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias. E daí por diante ele diz: os espíritos evoluídos têm o dom de dizer palavras que são eternas, que se encaixam em todas as situações e sempre. Nascestes no lar que necessitavas, e às vezes chega aqui e é corrigido e se rebela, mas às vezes pediu para nascer naquele lugar, ser filho daquela pessoa que direciona, que segura. Precisa daquilo, foi ele que pediu, e aí se rebela. Porque as nossas imperfeições ainda falam muito forte dentro da gente. E André Luiz diz ainda no livro Mensageiros que a lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educativa. E que o maior suplício para aquelas pessoas, para o orgulhoso, é quando ele desencarna e vê que às vezes a pessoa que ele menosprezava, que achava que não era ninguém, está muito melhor do que ele. O egoísta, aquele que queria para si, não tem uma mão que lhe ofereça uma água. O orgulhoso, isso é um suplício para eles. E
que também é um suplício para o espírito acreditar no sofrimento como pena eterna, ele achar que aquilo será eterno. Isso é um sofrimento tão grande, mas tão grande para ele, porque é um sofrer contínuo. Não tem como nós no corpo físico, nós dormimos, paramos para conversar com os amigos, como estávamos fazendo, trocando ideias, temos alguém que nos ampara, temos os familiares, temos o aconchego do lar, onde descansamos, mas não os desencarnados em sofrimento. É um diuturno sofrer. Não tem intervalo. Imaginemos como será isso. A gente tem uma dor, toma no corpo físico, toma um remédio, passa. Uma dor que não passa. E que ainda diz nesse código que nenhum espírito está sujeito a permanecer eternamente. Mesmo aquelas pessoas que a gente acha que não tem conserto, os grandes criminosos da humanidade, um dia eles haverão de crescer. Pode ser que demore, que retarde o seu crescimento, mas haverão de crescer. E ainda na pergunta 961, lá em Penas e Gozos Futuros, do Livro dos Espíritos, a pergunta assim: no momento da morte, qual é o sentimento que domina o homem? No momento nós sabemos que vamos desencarnar. Qual é o sentimento que domina o homem? Aí ele diz assim: a dúvida para os endurecidos, o medo para os culpados, e esperança para o homem de bem. Olha a diferença. Compensa a gente vencer a nós mesmos. Esperança. E a doutrina espírita é a doutrina da esperança. Por isso que nós temos que falar de esperança na casa espírita. Falar do Evangelho, esse Evangelho abençoado. Código sagrado de ensinamentos, falar de esperança, porque o homem de bem tem esperanças. Nós temos que acreditar que podemos fazer o melhor. Tem uma página do livro A Fé que Transporta Montanhas, e diz assim, que a página diz assim, fazendo mais difícil, e que a gente, às vezes, tem opção por fazer o mais difícil. Fazemos na vida o mais difícil, como se fosse fácil odiar. Carregar esse sentimento de ódio por alguém que requeima as entranhas, como se fosse fácil a vida do criminoso. Viver às escondidas, temendo ser descoberto e preso, como se fosse fácil a vida do traficante, que vive sempre com medo de sofrer as pressões do meio, de ser morto, de ser denunciado, como se isso fosse fácil, e que às vezes a gente faz opção pelo mais difícil, e que é tão fácil ser feliz, é tão mais fácil sorrir do que chorar. Mas a nossa imperfeição às vezes nos detém naquilo que é mais difícil. Mas é fácil ser feliz. É fácil procurar o caminho do bem, porque ainda ele diz aqui no Código Penal da Vida Futura que para o espírito mais obscuro, um só movimento que ele faz, uma manifestação de bondade, de interesse em se modificar, será levado em conta. Nada se perde daquilo que nós fazemos no bem. Seremos também, nós acarretaremos com prejuízo daquilo que fizermos de mal, mas o bem que nós realizamos, nada fica sem a lei divina levar em consideração, meus irmãos. Aquele bem que nós realizamos, tudo está marcado na nossa caderneta. Quando nós desencarnarmos, isso vai contar em nosso favor. Mas nós já nos modificamos. Nós já nos voltamos em direção ao Mestre Jesus.
nós já nos interessamos pela sua mensagem. Nós já não somos os mesmos de antes. Já nos incomoda o mal que existe em nós. Nós já tentamos seguir os passos de Jesus. Às vezes, nós tropeçamos, caímos, mas nos levantamos e tentamos seguir Jesus. Vamos em direção a Jesus. Nós já crescemos, porque nós já temos esperança. Já nos aquece o homem de bem em nós, porque nós viemos de milênio de sombras, mas nós já temos um anseio de luz. Ansiamos pela luz. Nós já podemos crescer. Nós temos esperança no Mestre Jesus. Nós já confiamos que a sua mão segura a nossa nos momentos difíceis, meus irmãos. Então, que nessa noite abençoada, mês de aniversário de Céu e Inferno, que possam os benfeitores nos amparar nesse nosso anseio de luz, nos fortalecer na caminhada, para que a gente se sinta leve e vencer as imperfeições com mais segurança, com mais tranquilidade. E que o Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E que assim